Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. O tema hoje não estará lá atrás. Temos um problema técnico. Mas o tema hoje é purificação. Lembre que nós estamos dentro de uma série de ministrações sobre restauração do altar. Amém? Essa é a terceira ministração. Assim diz assim a palavra de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto o ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Faça uma oração comigo agora. Amado Deus, soberano Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai querido e Deus todo-poderoso, nós oramos agora ao Senhor, Pai, e pedimos entendimento e sabedoria. Nós abrimos o coração, nós abrimos agora a nossa vida ao Senhor. Fale conosco, nos dê, ministre ao nosso coração, nos dê aquilo que do Pai foi extraído hoje, amado Espírito Santo de Deus, para o nosso entendimento, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que em tudo o nome do Senhor seja louvado, seja glorificado. Repreende todo o mal, toda ação contrária, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e fale conosco, Pai, fale conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus, amém? Irmãos, lembra que nós falamos sobre a questão de restauração do altar, dentro do propósito que temos, de invocar a presença de Deus, uma direção que Deus tem nos dado para todo esse ano, e eu falei sobre, é impossível você trazer a presença de Deus, sem que antes você restaure o altar, o altar é um lugar de comunhão com Deus, de relacionamento, e esse altar é a nossa vida, irmãos, nós estamos falando de nós somos o altar de Deus, não é um altar aqui, claro que nós temos todo um respeito por esse lugar na casa de Deus, mas o altar aqui somos nós, E esse texto começa a falar da questão de Jesus, da questão da morte de Jesus, como que ele passou por todo um processo de vencer o pecado e morreu por causa dos nossos pecados, mas hoje ele vive para Deus, então ele começa a falar para nós também, Olha o que ele diz aqui no versículo no versículo 11, assim também vós. Então ele começa a apontar da mesma maneira que houve esse processo na vida de Cristo, também aconteça na nossa vida, amém? Como altar, ainda que não fale especificamente altar, mas eu quero que você entenda isso aqui daqui a pouquinho. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Então, irmãos, assim como Jesus morreu para o pecado, e morreu pelo nosso pecado, ele diz, assim também, considerem vocês mortos para o pecado. E ele continua aqui, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Você vê que as duas coisas aqui, elas não habitam no mesmo lugar, Ele fala, morra para o pecado, e então viva para Cristo, viva para Deus. É o que nós temos falado sobre a nossa vida como altar. Não dá para habitar na nossa vida o pecado e a presença de Deus. Como altar, nós temos que tirar, purificar, limpar, tirar o pecado, para que haja habitação da presença de Deus na nossa vida. Podemos invocar a presença de Deus. Olha o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha o que ele está falando aqui, não deixe o pecado reinar na sua vida. É uma das maneiras como nós nos dirigimos a Deus, como Pai, mas também como Rei.
Agora, se o pecado reina em nós, Cristo reina em nós também? Não, ele não habita nesse lugar, né? E não divide a glória dele com ninguém. Ou ele é o rei absoluto, ele não é, né? E ele diz aqui: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o que ele está falando aqui. Não dá para você apresentar a sua vida ao pecado e querer ao mesmo tempo invocar a presença de Deus. Então ele fala: não se dê ao pecado, mas se dê a Deus. Então você consegue ver aqui que as duas coisas não vão habitar no mesmo lugar? E que se nós, aqui está falando do nosso corpo, está falando da nossa vida, e se nós somos o altar, então nós entendemos que o altar precisa ser purificado. O pecado tem que sair, o domínio do pecado tem que sair. Agora, antes de continuarmos dentro dessa linha que é muito importante, eu queria falar sobre algo, irmãos, que tem dificultado muito o entendimento sobre isso hoje. E para isso eu quero usar um texto que está lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Hoje, estão tentando relativizar demais o que é pecado. E isso é uma estratégia do diabo. Eu quero provar isso para você. Vá lá em Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então o pessoal quer mais rapidinho, apesar que Gênesis é fácil de achar, né? Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que a serpente que possuída por Satanás, ele é a serpente aqui, né? Faz. Foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de árvore nenhuma? De nada, né? Deus nunca disse isso, né? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ela responde para ela: não, Deus não falou que a gente não podia comer de árvore nenhuma, a gente pode comer de todas, a gente só não pode comer dessa árvore aqui por esse motivo, se a gente comer a gente morre. Existe um motivo para Deus ter proibido isso. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o que o diabo começa a fazer, ele distorce o que Deus falou, porque Deus em nenhum momento disse que não poderia comer de nenhuma árvore, ele especificou qual árvore era e disse que das outras podiam comer, e agora ele começa a pôr em dúvida o que Deus falou. Porque a mulher fala: não, nós não podemos comer só dessa árvore aqui, porque Deus disse que quando comermos ela nós vamos morrer. Ele está falando: claro que vocês não vão morrer, é certo. Entenda, ele não só põe em dúvida aquilo que Deus falou, mas ele fala com tamanha, pondo certeza naquilo que ele está falando. Não, pode acreditar em mim, é certo que não vai morrer, pode comer que não morre. Ou seja, entre linhas aí, Deus mentiu para você. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora ele não só põe dúvida no que Deus falou, e chama Deus de mentiroso, mas ele dá um motivo, é que ele não quer que vocês fiquem igual a ele. Que vocês fiquem igual a ele. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E nós sabemos a desgraça que isso foi, irmão. Naquele momento, o mundo foi entregue ao inimigo, o pecado entrou, a morte entrou, nós sabemos tudo que teve que acontecer. Jesus teve que vir morrer na cruz por nós, para que a gente pudesse ter salvação. Nós sabemos aonde isso aqui levou. E não é muito diferente no decorrer da história. Para quem acompanha um pouco, lê a Bíblia, tem muito da história do povo de Deus ali, até o início do cristianismo da igreja, até mesmo o povo de Israel. E quem acompanha um pouco a história da igreja, do cristianismo, você vai ver que de tempos em tempos, se põe em dúvida aquilo que Deus fala.
normalmente começa a desvalorizar princípios, padrões, e não é diferente dos dias de hoje, irmão. Hoje nós temos algumas boas desculpas para justificar o pecado. Então alguém peca hoje, não, mas não tem nada a ver. Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração. Mas pecado é pecado. Mas isso é muito usado hoje. Agora, o que é mais forte hoje, quando você vai falar de pecado, são duas coisas. Uma é que eu estou no tempo da graça. Tempo da graça, como se a graça fosse a permissão para pecar. Irmãos, isso é um engano terrível. A graça nos salva, mas não é permissão para pecar, não é porque eu sou salvo pela graça, e não é por lei, não é por obras, que pecado deixou de ser pecado, e agora eu posso pecar. Como eu estou na graça, então eu peco, eu faço o que eu quero, porque na verdade eu estou na graça. E isso é uma grande mentira, nós vamos ler daqui a pouquinho isso aqui. Eu tenho um texto para provar sobre isso, tá? Mas a outra coisa que hoje se usa muito, isso aqui tem crescido muito, você vai falar algo da palavra de Deus para alguém sobre pecado, logo ela fala, não, isso aí é religiosidade. A gente ouve muito isso hoje. Não. Isso é religiosidade. Nós não estamos nesse tempo mais não, estamos no tempo da graça, isso é questão de religião isso. Meu compromisso é com Deus. Agora, irmãos, entenda uma coisa, o que é religiosidade? Tá? Orando a Deus, o Senhor me deu uma definição muito clara de como nós identificamos o que é religiosidade. E olha, presta atenção, tudo o que o homem inventa, estabelece para comprovar, validar as suas próprias ideias. Então eu vou ler de novo. Tudo o que o homem inventa, estabelece para comprovar, validar as suas próprias ideias. Aí se você quiser colocar entre parênteses, muitas vezes distorce ou tira do contexto textos bíblicos, tá? Então isso é religiosidade, né? Irmão, não estou aqui para criticar a igreja nenhuma, mas existem muitas questões de usos e costumes que não são bíblicas, né, que homens estabeleceram nas suas igrejas. Isso é religiosidade. Isso, os usos e costumes entram nisso também. Agora, a palavra de Deus, ela não é religiosidade. Então hoje nós lemos lá, até mesmo no próprio Novo Testamento, algo que o Senhor condena, e aí parece que assim, o tempo de Jesus, até o tempo de Jesus passou. Porque no tempo dele, no tempo da palavra aqui, aquilo era errado, mas no nosso tempo não é mais. E se você falar que aquilo está errado, que aquilo é pecado, a desculpa que logo vem não, isso aqui é religiosidade. Então eu ouço muito isso hoje. Não, religiosidade. As pessoas fazem hoje, irmão, jejum de qualquer jeito, e quando você faz um jejum realmente correto, dentro do propósito, no princípio, não, isso aqui é religiosidade. Né? Aí a pessoa às vezes até usa umas coisas que são verdadeiras, não, mas Deus não quer que a gente passe fome. E Deus não quer realmente, até porque se você fizer jejum, você se passar fome e não estiver jejuando, para valer dentro do propósito de Deus, é perda de tempo. Né? Se for só passar fome. Né? Tem que ter propósito. Né? Então tome cuidado com isso. Tá? Então hoje estão distorcendo o que é graça. Graça para muita gente hoje faz o que quiser que já está paga a conta. Sabe quando a pessoa chega na lanchonete, aí o cara fala assim, tudo que fulano comer lá, já está aqui, já está pago, ele pode comer à vontade. E parece que graça é isso. Jesus veio a essa terra, sofreu o que sofreu, morreu pelo nosso pecado, a conta está paga. Aí você faz o que você quiser agora, não é a conta está paga para você ter vida. Não, a conta está paga para você poder pecar. Irmãos, não é assim. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, abre lá novamente em Romanos capítulo 6. Então, tudo que é estabelecido pela palavra de Deus, não é religiosidade, irmão. Romanos 6, vamos ler do versículo 12 até o 19.
Romanos 6, a partir do versículo 12, diz assim: não reine, presta atenção, não reine, novamente está falando sobre reinar, dominar. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Irmão, quem está escrevendo isso daqui? É Paulo. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja de Roma. No tempo da onde? Da graça. Mas olha o que ele está falando aqui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Uma das linhas que as pessoas que falam que a graça está pago tudo, alguns acham que dá assim: eu posso fazer o que eu quiser, que a graça já tá beleza. Outros pensam assim: não, a graça é a salvação do espiritual, o corpo não faz diferença, o que eu faço do meu corpo não tem nada a ver. Tem muita gente que pensa assim. Mas olha o que Paulo está falando aqui: não reine no seu corpo mortal o pecado. Amém? E não obedeça às suas paixões. Nós lemos no primeiro texto sobre paixões, desejo, o que a nossa carne deseja. Não reine isso na nossa vida, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Olha o que ele está falando aqui, irmão: que eu posso escolher oferecer os meus membros ao pecado ou não. Ele está falando aqui: não ofereça. Ele está dando a dica aqui: não faça isso. Quando eu falo que eu posso, não é que eu tenho, que eu posso escolher fazer isso, está tudo bem. Não, é que eu tenho o direito. Eu posso escolher quem eu vou servir, mas eu preciso entender que se eu quero servir o pecado, eu não estou servindo a Deus. Ele vai falar sobre isso, né? Não ofereçais cada um os vossos membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha aqui a graça, irmão. Olha onde a graça entra. A graça é salvadora? Sim. Mas a graça também é capacitadora. Então, qual é a diferença do tempo da graça para o tempo da lei, no que diz respeito ao pecado? No tempo da lei, o pecado nos dominava. Antes de aceitar Jesus como nosso Salvador e estar debaixo da graça de Deus, o pecado tinha domínio. Hoje, a graça nos capacita a vencer o pecado. Não nos dá o direito de pecar, mas nos dá a força para vencer o pecado. E ele continua: e daí, havemos de pecar porque não estamos da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha que ele mesmo vai entrar dentro dessa questão. E daí? Então agora nós vamos pecar porque não estamos mais no tempo da lei? Nós estamos no tempo da graça? Aí Paulo fala: de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. As duas coisas não são juntas. Lá no comecinho, no texto nós lemos antes também, lá no primeiro texto, fala sobre as paixões. Não se deixe dominar pelas paixões. Então, quando eu peco, eu cumpro aquilo que a minha carne quer, eu estou deixando as minhas paixões me dominarem. E a palavra fica muito clara: eu me torno servo do meu pecado. Ele manda em mim. E aí ele está falando aqui: não seja do pecado, né, a sua obediência, não seja servo do pecado para a morte, né? Ele está falando para você ser da obediência para a justiça. As duas coisas não dá para ser, né? Eu vou ler novamente aqui, ó: desse mesmo a quem obedeçais sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou as duas coisas não dão certo, não são juntas. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, se eu quero ser um altar onde eu invoco a presença de Deus, irmãos, eu tenho que lutar contra o pecado. E aí, querido, dizer que nós não temos pecado, a palavra fala que se eu dissesse eu sou mentiroso. Eu tenho pecado para lutar, sim. Mas hoje nós temos o poder da graça de Deus, a presença do Espírito, a palavra de Deus que nos ajuda a vencer o pecado. Que nos rodeia, a palavra fala que de tão perto nos rodeia. Você vai ler lá em Hebreus, capítulo 12, que fala do pecado que tão de perto nos rodeia. E que quando nós permitimos, habita a nossa carne. Porque, irmãos, aonde somos tentados pelas paixões? É na carne. É no nosso natural, né?
Olha o versículo 17. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração. Desculpa, mas graças a Deus, eu li errado aqui. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Olha o que ele está falando aqui, ó. Mas graças a Deus, nós estamos obedecendo a doutrina, a obediência, somos obedientes a Deus. Tá? Então aqui não tem um lugar para o pecado, porque eu estou no tempo da graça. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, ó, as duas coisas não dá para andar junto. Eu só me tornei parte da justiça quando abandonei o pecado, né? Agora ele vai explicar por que ele usou o termo servo da justiça, porque parece ser meio esquisito, né? Então eu vou me tornar escravo da justiça? Mas ele vai explicar aqui. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele usou só o termo para dizer o fato de como nós nos rendemos, ou a uma coisa, ou a outra. Amém? Meus irmãos, entendido aí? Certo? Olha o que diz aqui também Romanos 8, lá em Romanos 8. Aí você vai falar assim, para que tanto texto? Para provar que isso não é religiosidade, é a palavra de Deus. Eu não estou inventando aqui nada para validar o que eu estou falando. A palavra valida ela. Amém? Romanos 8, do versículo 1 ao 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muita gente distorce esse texto aqui. Está vendo, pastor? Não tem mais condenação. Então, o senhor acabou de falar, anulou todo o restante. Mas ele deixou bem claro aqui, para quem está em Cristo Jesus. E ele acabou de explicar nos outros textos. Se eu quero a presença de Deus, eu quero a justiça, então eu abandono o pecado. Tá? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Não livrou no sentido de que agora eu posso pecar à vontade. Ou seja, isso não nos domina mais. Isso não tem mais força sobre a nossa vida. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E como eleito, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Olha o que ele está falando assim, está vendo? No tempo da lei era impossível vocês vencerem. Mas então Deus enviou o seu Filho, que venceu por nós. E nos capacita com a graça, para que a gente possa vencer o pecado também. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você está vendo aqui que eu posso me escolher para onde eu vou me inclinar? Isso aqui é uma decisão, mas não dá para ser para as duas coisas? Ou vai ser para a carne, e eu vou viver as consequências de viver para a carne, ou eu me inclino para o Espírito e vou viver as consequências disso. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, essa é a consequência, mas o do Espírito para a vida e paz. Caminhos diferentes, irmão, não dá para andar nesses dois caminhos, é impossível, né? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer a presença de Deus na sua vida? Irmão, tem que purificar o altar. Eu não sei aonde foi que inventaram dois tipos de vida cristã. Aqui é consagrada a Deus e aquela que eu não preciso ser consagrado, mas eu sou cristão e eu vou ser salvo. Irmãos, estão enganando vocês. Eu não sei onde as pessoas têm ouvido essa conversa, mas isso é engano. Não existe, não porque é pastor, porque é evangelista, então tem que ser consagrado. Irmão, aonde está escrito isso? A palavra fala do crente,
do cristão que é consagrado a Deus. Qual dos textos que nós lemos aqui que disse, ó pastor, não se deixe vencer pelo pecado, não se venda ao pecado, não se coloque debaixo. Ele está falando para toda a igreja, onde entra o pastor, onde entra o obreiro, onde entra o irmão, a irmã, o jovem, entra todo mundo. Isso aqui é para todos. Olha, nós lemos agora o versículo 7 e 8, olha na nova tradução linguagem de hoje. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornam inimigas de Deus. Por que você quer ser inimigo de Deus? Né? Pois não obedecem à lei de Deus, de fato não podem obedecer. Por quê, irmão? Porque saem debaixo da graça. A graça nos capacita, né? As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, para um altar se tornar um lugar de relacionamento com Deus, ou seja, a minha vida, ter um relacionamento com Deus, eu preciso tirar aquilo que desagrada a Deus. Não precisa abrir, só me ouça. 1 João 3, eu vou ler do versículo 4 ao 9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante, as pessoas batem numa tecla, de que porque se eu estou no tempo da graça, eu posso pecar, porque já está pago. João, evangelho, esse aqui é o apóstolo João, já depois de muito, já andou com Jesus, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Isso aqui é muitos e muitos anos depois. Tempo da graça, ele está falando, estamos no tempo da graça? Legal, mas se você pecar, você transgride a lei. E se você transgride a lei, você cai na condenação da lei. A lei, ela continua sendo, o pecado ainda continua sendo a transgressão da lei, irmão. Isso não mudou. O que mudou foi que a graça salvadora e capacitadora, hoje me capacita a vencer o pecado, que é a transgressão da lei. Então quem acha que pode andar pecando, está debaixo da condenação da lei. Essa pessoa volta para o tempo da lei. Ela volta a ficar debaixo da condenação da lei, porque ela está pecando. Pastor, mas quem não erra? Sim, querido, nós entendemos, somos falhos. Mas errou, você tem a força para vencer, até mesmo para evitar errar. Mas aconteceu, até o próprio João fala sobre isso, nós temos um advogado perante o Pai, peça perdão, se arrependa de verdade. Mas tem que ser legítimo, não dá para pecar e pedir perdão, não. Pedir perdão, agora estou perdoado. Tem que crer nisso? Tem, mas tem que ser legítimo. Não dá para, eu peco e peço perdão. Aí eu vou lá, peco e peço perdão. Eu já vou até com essa intenção, né? Aí eu vou pecar, é mais ou menos igual ao carnaval, né, irmão? Vou pular carnaval, aí na quarta-feira eu vou lá jogar um pouquinho de cinza na cabeça. Só que a gente troca isso pelo perdão, né? Ah, não, eu não sou idólatra, não acredito mais nessa cinza. Aí vem para a igreja, continua com a mesma atitude e no final pede perdão. É claro que deve-se pedir perdão, se arrepender de verdade e pedir perdão para Deus, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei, né? Aqui, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, ele tirou o nosso pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, irmãos, eu estou falando sobre Cristo vir habitar na minha vida, ou seja, eu permanecer nele também. Então, qual que é a prova de alguém que vive em Deus? Ele não vive pecando. As duas coisas não vão andar juntas, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando, né? Versículo 6. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Agora ele vai um pouco mais fundo, irmão. Além de não andar com Deus, ele deixa claro com quem anda, né? Porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
certo? Então, se eu quero ser um altar purificado a Deus, limpo, o pecado tem que sair, irmão. Temos que lutar contra o pecado, né? Algumas coisas sobre purificação. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então ele fala anteriormente algumas promessas de Deus, e ele está falando que já que temos essas promessas tão gloriosas, vamos purificar de toda a impureza, vamos se limpar. E ele fala, né, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Irmão, o que é temor a Deus? É respeito. Não é ter medo de Deus, é ter respeito. Quem peca, desrespeita a Deus. Quem peca, como eu falo assim, né, sem limite, sem preocupação, né, nós sabemos que nós erramos. Só que quando nós temos a consciência do erro, eu errei, se pede perdão para Deus. Por respeito, por amor, por arrependimento verdadeiro. Amém? Olha Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Agora ele fala de purificar as mãos e purificar o coração. Ele fala da obra, ele fala das nossas emoções e sentimentos. Amém? Aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, que eu penso. Está falando limpa, purifica. Amém? E para terminar, uma coisa muito importante, nós nos purificamos porque somos filhos. Quem tem o entendimento de que é filho de Deus, se purifica. Olha o que diz, essa aqui eu quero ler com você para nós encerrarmos. 1 João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. 1 João 3, do versículo 1 até o versículo 3. Se eu quero encerrar, você lendo comigo essa última leitura. 1 João 3, do 1 até o 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então o apóstolo João falando do grande amor de Deus pela nossa vida, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então olha que coisa tremenda João está falando aqui. Isso aqui é muito maravilhoso. Vede que grande amor Deus tem por nós. Ele nos chama de filho. E ele fala, e nós somos filhos mesmos. É por isso que o mundo não está de acordo conosco, o mundo não se agrada de nós. É por isso que a palavra do Senhor fala que no final dos tempos nós seríamos odiados por muitos. Isso já está acontecendo, mais do que anteriormente. Somos odiados por muita gente. Cada vez mais cresce um ódio contra os cristãos, a ponto de muitos cristãos, meia boca, né? Na verdade não é, abandonarem, por não suportarem passar por esse momento. E aí ele continua, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha que tremendo isso, irmão, para pensar nisso aqui. Ele está falando, olha, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós não vivemos essa plenitude ainda. Nós temos muito para viver como filhos, numa outra condição, muito diferente daqui. Mas hoje nós somos filhos. Ele fala, agora, somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Olha que lindo isso aqui. Agora, olha o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. É por isso que eu falo, quem tem a consciência de que é filho, se purifica, porque aguarda esse dia, de ser como ele é, de vê-lo como ele é, e de habitar com ele. Se você tem a consciência de que você é filho, você não vai dar desculpa de que pecado, não é religiosidade. Não, estou no tempo da graça para fazer o que eu quiser. Não, você quer ser puro. Porque você quer encontrar com ele. Eu não sei qual é a consciência que você tem, meu irmão, que você é filho. Muitas pessoas, pela dificuldade que vivem nessa vida, eles deixam de crer que são filhos de Deus, ou não conseguem entender a amplitude disso tudo. Nós somos filhos de Deus. E ele está falando, e a si mesmo se purifica. Está vendo o que ele está falando? Cada um purifica a si mesmo, né? E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Olha que interessante. Ele fala de ter essa compreensão de sermos filhos, de sermos como ele, de nos encontrarmos com ele, de ter esse reconhecimento do grande amor dele. Então eu me purifico, porque tem essa consciência. Mas depois ele termina, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. Porque em Deus, em Cristo, no Espírito Santo não há máculas, não há trevas, não há impurezas. Então nós vamos querer ser exatamente como ele é. Amém? Se coloque de pé. Pastor, não é o meu tempo disso ainda, eu quero curtir a vida, né? Se você não tem a consciência que você é filho dele, e o mais importante para você é curtir essa vida do jeito que a vida se oferece para você, a escolha é sua. Você vai se inclinar para a carne, mas a palavra já disse, a inclinação da carne dá para a morte. Mas aquele que reconhece que é filho de Deus, sabe que Deus tem para nós, é muito mais do que tem nessa terra. Muito mais, muito mais. Irmãos, eu não estou falando que não vai se viver aqui. Eu estou falando de abrir mão de tudo que, por mais atraente que possa ser, me afaste de Deus, me afaste do objetivo de vê-lo e de habitar na presença dele. E esse não é um chamado pastor, esse é um chamado para todo cristão. Amém? Pai Santo e Deus poderoso, nós te exaltamos e glorificamos, Senhor. Nós reconhecemos nessa noite, com grande amor, Deus tem por nós, de nos chamar de filhos. Somos filhos, somos teu templo, somos altar, lugar de relacionamento, de intimidade com Deus. E por isso queremos ser puros, Senhor. Que toda mentira, todo engano que tem sido propagado nesses tempos, sobre a questão do pecado, que isso caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos reconhecer tudo aquilo que a sua palavra diz, e que tudo aquilo que desagrade a Deus, cada um de nós se proponha a lançar fora. Como diz essa palavra, quem tem a esperança, tem a compreensão de que é filho, tem esse entendimento que um dia o verá e será como ele, será como o Senhor, a si mesmo se purifica, da mesma forma que Deus é puro, que o Senhor é puro. Deus, nos ajude nesse processo. Nós nos colocamos agora, no que diz respeito a nós, nos propomos a limpar as nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Mas eu peço, nos capacite, nos ajude, derrama de toda a graça que é salvadora, mas a graça que é capacitadora. Nós não estamos recebendo a graça em vão, como se ela fosse simplesmente liberação para pecar. Nós recebemos a graça entendendo que pela graça somos salvos, e isso mediante a fé, mas que essa graça também nos capacita a vencer o pecado. Naquilo que a lei fracassou,
em dar ao homem a condição de vencer o pecado, o Senhor manifestou o seu Filho, que manifestou a graça sobre a nossa vida. E com essa graça nós somos capacitados a purificar o altar, que somos nós, para que então venha a sua presença e encha a nossa vida plenamente e poderosamente, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Louva o Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vierem com as desculpas para você, não, é tempo da graça. Não, Deus sabe todas as coisas. Não, isso é religiosidade. Lembre-se, você é filho. É claro que existe religiosidade sim, irmão, e a religiosidade é terrível. E existe até um espírito que age na religiosidade. Tome cuidado com isso. Há muita gente apegada mais à religião do que realmente apegada ao Senhor. Que se apega muito mais aos preceitos da religião do que aquilo que é a verdade de Deus. Mas se você se encher da verdade de Deus, não vai ter dúvida. Por isso que é importante você conhecer a palavra. Quantas vezes eu vi cristãos, irmãos, citarem textos que não estão na Bíblia, porque ouviram de alguém, como se estivesse na palavra de Deus. Não, como diz a palavra. Aí você pergunta, onde está escrito isso? Ah, não sei. Não está na Bíblia? Não está. E a pessoa nem sabe, está citando, e muitas vezes aquilo como uma desculpa. Agora, irmãos, da onde vem a distorção da palavra? O texto de Gênesis lá que nós lemos, não dá uma dica para você? Foi assim que Deus disse? Ah, não, nada a ver. Vai morrer não. Que interessante, né? Adão e Eva comeram um fruto, eles morreram em seguida? Espiritualmente sim. Naquela hora eles morreram. E era disso que Deus falava. E como eles morreram espiritualmente, eles trouxeram à existência a morte física. E é isso que o diabo quer fazer na vida das pessoas. Então não se deixe enganar. Tome cuidado sim com a religiosidade. Tem muita gente que é muito religioso. E religião não salva ninguém. Agora, não confunda a palavra de Deus com religiosidade. Arrependimento, abandonar o pecado, ainda são preceitos poderosíssimos de uma vida cristã, que é cheia da presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?